Mas eu tive um momento na minha adolescência que eu enfrentei uma rejeição muito grande e uma zombaria muito grande da galera do meu ensino médio, né? O pessoal achava... Eu nem sei se chama ensino médio ainda. Que antes era colégio, ensino médio, não sei como é que chama. Mas, enfim, no meu ensino médio, as pessoas, quando descobriram a minha fé... Eu tinha um amigo que fez catequese comigo e acho que ele contou pro pessoal do ensino médio da minha turma que eu ia na igreja, que eu cantava, que eu servia. Aquilo serviu para me excluírem, para ser motivo de bullying, de tudo que você pode imaginar. E um dia eu lembro disso com muita força. Cansado demais de tanta zombaria. Eu chegava dos intervalos, o pessoal com cartazes, com coisas me chamando de maluco, de que eu falava sozinho, que Deus não existia, tal. E eu lembro que uma vez eu fui servir num grupo de oração, que eu tocava já toda segunda-feira, às 8 horas da noite, na minha comunidade. Eu lembro que numa música, acho que é impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar. Aquilo olho em tudo e sempre encontro a ti. Aquela música começou a me pegar. Falei, cara, não é possível que as pessoas estão tirando aquilo que é mais valioso de dentro de mim com um sarro. Não é possível que as pessoas estão tentando destruir de dentro de mim aquilo que eu tenho, que eu consigo enxergar em todos os lugares, querendo me fazer duvidar de quem Deus é na minha vida. Eu lembro que eu fui tomado naquele dia por uma emoção muito grande. Talvez esse possa ter sido um momento que eu nem percebi, daquela brisa leve que Elias sente, mas aquilo eu até falo, me arrepia, me emociona, porque eu lembro que eu olhei para as pessoas do meu lado, eram jovens como eu, alguns até um pouco mais velhos, mas assim, eu falei, caramba, peraí, eu não sou tão estranho assim. Na minha escola as pessoas podem não ser iguais, mas eu encontrei minha galera aqui, né? Então eu encontrei os meus iguais. E ali aquilo me serviu como um firmar, assim, não, aqui é o meu lugar e aqui eu quero seguir. E aí o resto é história. Mais um podcast do Arsenal Jovem ao teu encontro. O Arsenal Jovem que vem ao seu encontro não somente no encontro do Arsenal da terça-feira à noite, agora, não é? Mas também aqui no podcast. Muito aprendizado para você, muito testemunho. Olhar para a vida dos convidados que vêm aqui também, de alguma maneira, receber de Deus, através da vida deles, luz para a sua vida, para a sua caminhada, para os seus planos, para os seus projetos. Você, enquanto jovem, que tem uma vida pela frente ainda, um arsenal, não é? Como o próprio nome já sugere, um arsenal de possibilidades para a sua vida verdadeiramente ser um arsenal nas mãos do Pai. Afinal de contas, aqui tem jovem, aqui tem guerreiro e guerreiro do fogo, não é? Por isso já comenta aqui, coloca nos comentários desse podcast, eu sou guerreiro, eu sou jovem guerreiro, eu sou jovem guerreiro, para que assim você se convença cada vez mais de que você, nas mãos do Pai, olha, pode incendiar o mundo, se der espaço para a ação de Deus. Mas vamos lá, iniciar o nosso podcast. Estou aqui com o Rogério, conhecido como Lerão, não é, Rogério? Isso. E também o Bruno, membros da banda Rosa de Saron. Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela acolhida. Eu já queria começar testemunhando para quem acompanha a gente, o carinho que a gente é recebido aqui na casa de vocês. A gente está surpreendido com tanto amor, tanto Sim. cuidado. E eu acho que o acolhimento é uma forma de evangelização, é uma forma de amor. E eu quero dizer para quem acompanha que isso aqui é muito verdadeiro. O que acontece aqui é muito verdade. A gente está muito surpreendido com isso e muito feliz de estar aqui hoje. Então, muito obrigado pela forma amorosa que a gente foi acolhido. A gente se sentiu realmente entre irmãos. Passo minhas as palavras do Lerão. E com adendo de que voltarei mais gordo para casa, Lerão. Comi muito bem. Não, estou muito feliz. Obrigado pela acolhida. A gente está muito feliz, muito realizado em ver de perto essa obra tão linda que a gente já conhece, de ouvir falar, de encontrar nos eventos, mas estar na obra, estar no local, para a gente é um privilégio. Muito obrigado. A gente está muito feliz de estar aqui. Amém, Jesus. Me vi uma palavra, nós precisamos ser re-evangelizados, não é? Talvez re-evangelizados com essa acolhida. Jesus fazia isso, não é? Então, que bom saber que nós estamos, na verdade, não re-evangelizando no sentido negativo, mas re-evangelizando do acréscimo do amor de Deus, da acolhida de Deus, né? Amém. Sobre o edifício espiritual que vocês já têm construído na alma,
é um acréscimo da misericórdia de Deus, né? O envolver da misericórdia de Deus, que é o nosso carisma. Que bom saber que ficaram felizes, que bom saber que gostaram da comida. Olha aí, gente. Para vocês saberem que não é somente ali no palco que vocês recebem o fruto, né? Do trabalho da evangelização dos convidados, não que vem aqui encontrar vocês. Mas, graças a Deus, depois da graça de Deus, eles são bem preparados. Sim. Antes. Não, mas a comida de verdade é só um detalhe. É o lugar, todo o carinho que a gente foi recebido. A gente conheceu algumas partes aqui das instalações. Sim. E assim, a paz desse lugar, o ambiente propício para oração, para a vocação de vocês e para a vocação de cada um de nós, que também às vezes a gente se vê imerso numa correria, né? Nós leigos, né? A gente vem para cá e a gente se reabastece. Muito obrigado. Nós temos certeza que Deus traz cada convidado aqui para isso, antes de mais nada, para reabastecer. E especialmente nesse mundo da evangelização, assim como tantos outros convidados que você vê aqui no Arsenal, quem acompanha o texto do combate, o texto da misericórdia, o Santo Rosário da Madrugada, a Novena da Pompeia, toda a programação, a Palavra de Deus, toda a programação do Exército de São Miguel, não é? Então vemos isso, todo esse cuidado de Deus de trazer aqui para reabastecer novamente, para que quem está à frente da evangelização, seja de qual forma for, por qual caminho for que Deus chamar, tenha ali a sua nova, né, experiência, coração renovado em Deus. Mas vamos lá, vou perguntar para o Leirão, o Rogério, né, como começou a sua experiência, em primeiro lugar, Rogério, antes da banda, experiência de conversão, de encontro com Deus. Eu nasci num lar, assim, católico, mas o que a gente chama de católico não praticante, né? As pessoas não gostam dessa expressão, mas ela existe até no IBGE, né? Católico não praticante. Mas assim, eu digo que, embora a gente não tivesse uma vivência de vida religiosa na minha casa, assim, mas meus pais me proporcionaram o batismo, me proporcionaram a minha primeira comunhão, me levaram para fazer a primeira comunhão, o sacramento. Então eu acho que, de alguma forma, isso tem muito valor nesse sentido. E aquela coisa toda, né, de a gente, na Páscoa, no Natal, as coisas a gente ia à missa em casa, mas fora isso a gente não tinha uma vivência religiosa. Às vezes uma novena de Natal acontecia, mas é uma coisa assim bem superficial, assim, né? Mas teve seu valor nesse sentido de me introduzir ao sacramento, essas coisas. Mas eu tinha uma caminhada, não tinha uma relação nenhuma com Deus, aquilo não via valor naquilo, né? E quando eu tinha 15 anos, eu estava no colégio, eu tinha um amigo de classe que, inclusive o Marcelo Machado, o primeiro vocalista do Roda de Saron, ele também não era de igreja, nada, e a gente era muito ligado. E aí entrou as férias do meio de ano, a gente não se encontrou. Quando voltou no primeiro dia de aula, da volta em agosto, ele tava com uma camisa assim, sorria, Jesus te ama. Como ele era ligado a heavy metal, usava umas camisetas sempre de banda de metal com demônio, essas coisas, eu achei que ele tava fazendo uma sátira, né? Que ele tava um deboche. Eu falei, cara, eu sei que você curte essas coisas e tal, você usa, mas não zoa Jesus, não, acho que não é legal. Ele falou, não, vou te contar uma coisa, eu tive uma experiência de Deus na minha vida, Deus mudou minha vida, né? E agora eu abandonei tudo aquilo lá, agora eu sou de Jesus. Eu falei assim, como assim? Aí ele nesse meio tempo, ele participou de uma experiência de oração da Renovação Carismática e foi tocado e essa guinada na vida dele e me convidava, não, você precisa ir comigo, você precisa entender, sentir isso aí que eu senti, você vai sentir a presença de Deus, aquela coisa toda. Eu adolescente, né, fiquei muito curioso com tudo aquilo. Aí um dia ele me convidou, fui no grupo de oração. No primeiro dia eu achei aquilo bem estranho, pra falar a verdade, né, porque era uma dinâmica que eu não conhecia, das músicas, daquelas coisas, e tem até coisa dos tipos de adorações e tal. Mas eu falei, aí ele fala, acabou o grupo, e aí, sentiu alguma coisa, tal? Eu falei, não, cara, não senti nada, tal. E aí eu falei, não vou nem voltar, pensei comigo. E sendo do grupo, o pessoalzinho conversando, um cara falou assim, pro outro, não pra mim, falou assim, gostar das coisas de Deus, né? A gente, para experimentar as coisas de Deus, a gente tem que insistir, perseverar, porque Deus espera essa perseverança da gente. Aí eu falei, será que isso aí foi pra mim? Eu vou voltar. E aí eu fui umas 2 vezes, até que teve um dia que eu não sei nem explicar como foi. Eu tava na oração, cantando junto, e eu senti uma paz muito grande. Uma coisa assim, sobrenatural. Eu senti aquilo de uma forma diferente. Falei, que bom tá aqui. Como é bom tá sentindo isso aqui. Como é bom tá vendo isso aqui. Eu senti, aí eu fiz experiência de oração, retiro, encontro. Aí eu entrei de cabeça mesmo, né? Aquele primeiro amor que a gente vive, aquela loucura toda de não sair da igreja todo dia. Até meus pais, cara, mas vai fazer outra coisa na vida. Então, não, tem um encontro, tem o grupo de jovens, aquelas coisas todas, né? E foi assim. E aí, nesse momento,
como eu já tocava, tinha uma banda antes disso acontecer, banda de colégio, essas coisas, né? Bem adolescente ainda, a gente falou, cara, vamos... Porque o Grupo de Oração, ele era... tinha o Grupo de Oração e tinha no fim de semana o Barzinho de Jesus que eles organizavam essa comunidade. E era sempre assim, né? Uma coisa, violão, às vezes uma percussão e tal. E a gente falou assim, cara, é legal isso, mas imagina se tivesse uma banda com guitarra, baixo, bateria, tudo. Eu acho que ia ficar mais atrativo para os jovens vir também e tal. Vamos montar uma banda? Vamos. E aí a gente montou uma banda, assim, chamamos os amigos, tal, tudo da igreja, com bateria. Eu tocava baixo, tinha um guitarrista, tal, tudo. Mas assim, ainda tocando as músicas do livrinho do Louvemos, tal. Não eram as músicas do Rosa de Saron, né? Pô, mas aí já é uma outra história, né? A gente tinha banda pra tocar nos encontros, pra tocar nos retiros. Não era o Rosa de Saron já existia ali, mas não como uma banda de rock. Mas uma banda pra tocar em encontro, E foi assim que a gente surgiu e se juntou com a banda dessa forma. Amém. Essa história do Rogério, a história de como Jesus conquistou, de como Jesus foi ali cativar, né, esse coração, sabendo já, tendo em vista todos os planos que ele tinha pela frente. Então já vai visualizando aí todos os planos que o Senhor tem pela frente para a sua vida. Já vai visualizando, se possível, ó, toma nota. Então vamos ouvir agora o Bruno. Bruno, que é vocalista da banda Rosa de Saron. Como se deu a sua conversão, Bruno? Como foi que Deus te encontrou e te resgatou? Pois é, então, eu não tenho uma história muito espalhafatosa de algum acontecimento específico que tenha me marcado, assim. Na verdade, por conta, acho que, da vivência dos meus pais, diferente do Lerão, a minha família, assim, é cheia de catequista, né? Minha mãe, minha avó. Então, assim, eu já nasci imerso nesse ambiente de catequese, de estar dentro da igreja desde muito cedo. Minha mãe servia na comunidade a qual ainda pertencemos, lá de Araraquara, Santa Ângela. E ela me levava para a missa desde muito cedo. Então eu cresci com aquilo sendo o meu normal, o padrão. Eu já não me reconhecia, de modo que eu já não me reconhecia quando isso não acontecia. Quando passava um final de semana, a gente ia viajar e por algum motivo eu não conseguia ir na missa. Aquilo para mim era muito estranho. Eu falei, não, peraí. Era tudo muito comum para mim, tudo muito esperado, toda aquela vivência dentro da igreja, né? Então, cresci nesse ambiente e acho que Deus foi trabalhando isso em mim vagarosamente. Eu não tenho um momento assim que eu consiga me lembrar aqui de conversão. Aquele momento que às vezes uma pessoa que está numa vida completamente diferente, meio maluca, né? E aí topa com Jesus na frente, a vida é transformada. Eu não tive um momento de sentir algo assim completamente marcante que me dissesse assim, a partir de hoje vou seguir Jesus. Na verdade, acho que foi uma consequência do que meus pais me deram, que eles herdaram dos pais deles, e assim fomos. Assim, por um outro lado, agora eu posso dizer que eu tive sim um despertar espiritual, acredito, para a minha vida, na minha adolescência. Eu já tinha vivido já bons capítulos da minha vida de infância cantando nas missas, participando de eventos, festivais e tal, com corais católicos e tal. Tinha ganhado alguns, perdido muitos. E eu encontrei na música, desde muito cedo, que era a minha grande paixão, uma boa oportunidade de exercer a música dentro da igreja, de juntar essa paixão que estava crescendo aos poucos naquele menino com todos os princípios que os meus pais já tinham colocado dentro do meu coração. Mas eu tive um momento na minha adolescência que eu enfrentei uma rejeição muito grande e uma zombaria muito grande da galera do meu ensino médio, né? O pessoal achava... Eu nem sei se chama ensino médio ainda. Que antes era colégio, ensino médio, não sei como é que chama. Mas, enfim, no meu ensino médio, as pessoas, quando descobriram a minha fé... Eu tinha um amigo que fez catequese comigo e acho que ele contou pro pessoal do ensino médio da minha turma que eu ia na igreja, que eu cantava, que eu servia. Aquilo serviu para me excluírem, para ser motivo de bullying, de tudo que você pode imaginar. E um dia eu lembro disso com muita força. Cansado demais de tanta zombaria. Eu chegava dos intervalos, o pessoal com cartazes, com coisas me chamando de maluco, de que eu falava sozinho, que Deus não existia, tal. E eu lembro que uma vez eu fui servir num grupo de oração que eu tocava já toda segunda-feira, às 8 horas da noite, na minha comunidade. Eu lembro que numa música, acho que é impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar. Aquilo olho em tudo e sempre encontro a ti. Aquela música começou a me pegar. Falei, cara, não é possível que as pessoas
estão tirando aquilo que é mais valioso de dentro de mim com um sarro. Não é possível que as pessoas estão tentando destruir de dentro de mim aquilo que eu tenho, que eu consigo enxergar em todos os lugares, querendo me fazer duvidar de quem Deus é na minha vida. Eu lembro que eu fui tomado naquele dia por uma emoção muito grande. Talvez esse possa ter sido um momento eu nem percebi, daquela brisa leve que Elias sente, mas aquilo eu até falo, me arrepia, me emociona, porque eu lembro que eu olhei para as pessoas do meu lado, eram jovens como eu, alguns até um pouco mais velhos, mas assim, eu falei, caramba, peraí, eu não sou tão estranho assim. Na minha escola as pessoas podem não ser iguais, mas eu encontrei minha galera aqui, né? Então eu encontrei os meus iguais. E ali aquilo me serviu como um firmar, assim, não, é aqui o meu lugar e é aqui eu quero seguir. E aí o resto é história. Amém, Jesus. Olha, gente, no mínimo 2 lições você já tira aqui. Primeira lição, a misericórdia que ou resgata ou preserva. A misericórdia, nós gostamos de fazer essa alegoria com o sangue e água que jorram do coração de Jesus. Nós temos o carisma da misericórdia, não é? De Jesus misericordioso que tem o coração transpassado ali na cruz. E Santa Faustina vê os raios, o sangue e a água, os raios da misericórdia que simbolizam o sangue e a água. E a gente gosta de comparar que o sangue é aquele que vai lá e resgata, né? Resgata o que talvez não caminhava ainda na igreja, né? Era de uma família que não praticava a fé, não seguia concretamente. O sangue que foi lá e resgatou, a água que preservou, né? Então, não necessariamente você precisa ter na sua vida um extraordinário testemunho de Deus lhe tirar da lama do pecado, mas simplesmente o fato de não ter deixado que você caísse também é misericórdia. Santa Teresinha viveu isso. Sim, né? Eu gosto muito dessas histórias como a do Bruno, porque a gente vem do ambiente, acho que hoje, muito por causa de mídia hoje em dia, até do ambiente protestante e tudo, e isso acontece também dentro da gente, na igreja nossa, principalmente dentro da renovação carismática, de a gente supervalorizar aqueles testemunhos de alguém que estava completamente perdido e uma vida, né, extrema e foi resgatado. Isso tem seu valor, isso é importante para que quem está provavelmente sem caminho possa ver naquele testemunho uma forma de se encontrar também, mas a gente esquece de valorizar esses testemunhos do cotidiano, das coisas do dia a dia, das pessoas que são a grande maioria de nós, né? Tem aquela vida do dia a dia comum e que Deus tá ali presente, fazendo, cuidando. Um testemunho, de um pai e uma mãe que foi catequista e tal, sabe? Isso. Eu gosto muito desses testemunhos. A misericórdia de Deus no dia a dia. Sim, não é? sim. Mas a segunda lição também que quero destacar, que acontece muito com os jovens, é esse zoar, né? Essa zoação aí da escola, na faculdade, que seja. Lembro que quando eu fiz faculdade de Direito, apenas eu era católica na sala, não é? Então, os jovens que enfrentam tanto na faculdade quanto na escola, durante a adolescência, a juventude, essa zoação dos outros jovens de repente ali desestabilizar, não é? A fé. Infelizmente, muitos caem. Você tendo vivido isso, Bruno, qual a mensagem que você deixa para eles? Nossa, irmã, assim, e eu preciso dizer, mas de vídeos que hoje, se naquela época, a gente está falando da minha adolescência, a gente está falando, meu Deus, vamos entregar a idade, 2000 uns 20 anos atrás, exatamente, 2002, 2003, 2004, em que a gente ainda não tinha essa massificação de doutrinas contrárias à nossa fé, como se tem hoje, pelo menos não tão clara ao alcance, tão clara e tão bombardeada nas redes, nas mídias sociais e tal. Então eu imagino, se eu sofri isso naquela época, quantos jovens de hoje sofrem. Porque hoje os pais e mães, dificilmente hoje são pais e mães cristãos. Sim. Cada vez mais nós temos pais e mães ateus, pais e mães que não acreditam, ou pelo menos na nossa religião, pais e mães de outras denominações. E hoje há, então, essa desculturalização dos nossos valores, né? Então, eu quero dizer para você que está assistindo isso, que eu imagino, você que é jovem, o quanto você pode estar sofrendo, né? Com exclusão por conta da tua fé. Mas a lição que Deus me ensinou, que não é o que eu quero ensinar, mas é o que eu sinto que foi tocado na minha vida, é que a melhor escolha é a melhor escolha. Sim. Mas eu acho que o grande toque, o que ele falou ali no testemunho dele, é importante disso. Procure a sua galera. Exatamente. É importante você... o cristianismo não acontece de forma individual. O cristianismo só existe em comunidade. A premissa da nossa fé é a vivência em comunidade. E Deus estabelece isso justamente porque é importante a gente estar com os nossos, para que se apoie, caminhe, para que a gente tenha com quem compartilhar. Então,
É importante você ir na igreja, e você às vezes entra numa igreja sozinho, fazer sua oração, é legal, tudo. Mas é importante a gente encontrar a nossa tribo, encontrar a nossa galera, Sim. tá com os nossos, para que a gente possa caminhar. Ter que dividir com quem dividir a estrada. Sim. Exatamente. A melhor escolha é isso. Nesse caso, é você fazer a escolha que o seu coração está gritando dentro de você. E não ter medo, não se sentir sozinho. Como o Lerão falou, a nossa galera tá aí. Se você é jovem, está se sentindo excluído, com certeza tem alguém que está vivendo a mesma coisa que você. Deixe que Deus conecte os seus caminhos, que você tenha a sua turma, a sua juventude, que vai valorizar os seus valores, vai valorizar a sua fé. E Deus vai mostrar o que tem que ser feito, o que tem que ser deixado de lado, o que tem que ser absorvido, o que tem que ser abraçado. E assim não ser constrangidos, né? Porque, como o Bruno falava, o mal ele vai pressionando, ele vai empurrando, ele vai bombardeando, foi a palavra que ele usou, bombardeando de informações, de doutrinações contrárias à nossa fé. E, como você disse, né, lá no seu tempo, era assim, hoje somado... Nossa Senhora. Somado a no nosso tempo, né? Vou entregar a minha também. Mas hoje, atualmente, somado a uma outra questão. A questão emocional. Quantos jovens desestruturados emocionalmente... Sim. Que se um jovem desestruturado emocionalmente passa por uma situação dessa, a tendência... presa fácil, né? É uma presa fácil. A tendência é exatamente ele ceder e para que não seja ridicularizado, porque a ridicularização é uma das coisas que vai despertar um sentimento de inferioridade. E aí lá vai o emocional todo desestruturado, abalado, né? E aí ele vai ceder e uma consequência muito mais grave, que é no mundo espiritual, né? Mas nós temos um Deus tão maravilhoso que ele sempre soube de tudo isso. E naquele sermão das bem-aventuranças, as palavras dele ecoam como um doce para o nosso coração, que é essa: bem-aventurados sois vós quando vos perseguirem, disserem qualquer tipo de injúria, de calúnia sobre você por conta de mim. Sim. Né? Então Jesus já sabia, ele estava dizendo uma palavra que atravessaria gerações, anos, décadas, milênios, e chegar até nós, a chegar até uma criança, um adolescente que está se sentindo excluído pela sua fé, para ele saber que ele não está sozinho, para ele não largar tudo simplesmente por esses impulsos, por esses momentos de fragilidade. Poucos minutos e já tantos aprendizados, não é? Mas fala agora, já que você trouxeram a palavra de Deus, né? Trazer agora, eu convido eles a trazer para você a vida de oração deles, porque ministro de música, pregador, evangelizador, seja de qual caminho trilha, precisa de vida de oração, é necessária a base de tudo, não é, Leirão? Então, o que é que você hoje diria para um jovem que, de repente, ali toca a sua música na igreja, né? Toca o seu rock, daqui a pouco nós vamos falar da banda, né? Como surgiu a banda, o nome da... Guarda aí, guarda a expectativa, vamos falar da banda Rosa de Saron. Mas fala porque a banda existe e é composta por pessoas com histórias e pessoas com lutas e combates espirituais, não é? Como que é a vida de oração de vocês diária? A minha filha, eu descobri o diagnóstico de TDAH nela. TDAH, a mais nova. E investigando ela, eu não tinha diagnóstico, mas eu concluí que eu também tenho. Aí eu comecei a entender a vida toda, porque eu tenho uma dificuldade de foco, e a gente às vezes olha a pessoa que consegue passar horas em adoração, tal. Eu me distraio super fácil, tal. E falo assim, caramba, eu sofri muito, mas eu descobri minha forma de me conectar com Deus e fui vendo isso. Eu acho que a primeira coisa, no meu caso, que eu me distraio muito simples, é procurar sempre um ambiente de tranquilidade. Não consigo... eu posso estar, às vezes, eu rezo no trânsito, a gente que reza no trânsito. Tá. Mas eu começo, sei lá, uma oração, ponho daqui a pouco eu já estou em outro lugar, já, né? Então, procurar um ambiente de tranquilidade. E eu encontrei nas fórmulas mesmo da igreja, nas orações, maneiras de me conectar. Então, eu gosto do terço, me ajuda a me concentrar. Eu gosto das orações vocais, eu gosto dessas coisas. Eu também gosto da oração livre, mas espontânea, faço, mas elas são breves, né? Eu me perco rápido. Sim. Então, eu gosto dar uma adoração, tudo, eu participo e tal, mas eu me distraio muito fácil e me perco muito fácil. Então, eu gosto muito das ferramentas que a própria igreja institui para me ajudar. Dessas coisas, o terço... Tudo que já está pronto, não é? Só para degustar. A gente precisa... a tradição, ela tem uma razão de existência. Sim. É aquilo que foi testado e aprovado pelo tempo e funciona. Então, você pode confiar nessas coisas, porque aquilo... o tempo provou
que aquilo funciona. Sim. Então, Contando que é a atualização dos mistérios, né? A atualização dos mistérios de Cristo. Sim. Então, assim, eu pego uma passagem, um versículo e rezo, oração em cima disso, penso e procuro na internet coisas, reflexões. Hoje em dia tem bastante coisa, né? De repente, assistindo um podcast aqui, eu consigo estar junto, assim. Sim. Mas dessa forma. E além, lógico, da vivência do sacramento, essas coisas todas, Vai se guardando e se protegendo, não é? Sim. Eu tenho uma novidade na minha vida que... Agora eu faço 52 esse ano agora, esse mês. Faço 52 anos. E há 2 anos eu fui instituído ministro da Eucaristia. É uma das maiores honras da minha vida. Passei pelo processo de formação, tudo. Cada diocese tem um método ali, né? E é bonito ver isso, que é uma coisa que o bispo aprova. Você recebe uma carta, alguém te indica e você passa por aquilo. O bispo te permite por um tempo determinado, tal. Eu achei de uma beleza muito grande isso. Isso está tendo muito valor para mim também. Porque eu entendo que eu preciso ser ao menos um pouco digno disso, entendeu? A primeira vez que eu distribuí a comunhão foi um choque para minha vida, assim. A hora que eu peguei, nossa, cara, né? Então é uma novidade na minha vida que tem sido muito bom também. Nesse coisa. E acho que essa coisa dos sacramentos mesmo, viver os sacramentos. Quando eu era novo, eu achava tudo meio estranho, sabe? Estranho no sentido de que... Porque a igreja é meio chato, essas coisas, sabe? Mas você vai aprendendo a riqueza, descobrindo, aí você passa a ver valor e amar. Quando você começa a aprofundar nisso, entendeu? Então eu acho que eu estou vivendo essa fase da minha vida de... Mergulhar em águas mais profundas, né? Nessas coisas dos sacramentos, dos tesouros da nossa fé especificamente. Amém, Jesus. Percebi que o Leirão se emocionou quando falou da Eucaristia, né? Quando tocou Jesus a primeira vez. Agora pensa você, jovem, que está há tanto tempo, talvez, sem tocar o corpo de Jesus, ou na verdade deixar que Ele toque o seu coração. Uma vez eu escutei aqui no Instituto, e trago isso comigo também até hoje, né? Que a comunhão é o beijo de Jesus na alma. Jesus que beija a alma ali daquela pessoa, né? Do jovem, do adulto, do homem, da mulher, do rapaz, da moça, que se aproxima do Senhor e Jesus beija. Então, fica aqui, né? Essa grande deixa de buscar a confissão, de buscar regularizar a sua vida espiritual diante do Senhor para receber Jesus na Eucaristia. Ou talvez você que comunga, que já tem a sua caminhada, já vai à participação da Santa Missa, mas talvez está negligenciando ali na atenção a Jesus no seu coração. Então, falou muito o seu olhar agora de amor a Jesus eucarístico, né? Mas, Bruno, como é a sua vida de oração diária para sustentar aí essa evangelização pela música? Irmã, eu acho assim, como o Lerão disse, eu tenho que endossar, porque, como eu te falei, eu cresci no ambiente de missas, de retiros, né, de ritos, né? Então, assim, isso tudo para mim... Eu me identifico nisso. Quando eu fico distante disso, eu me perco, né? Facilmente eu me sinto quase que órfão, assim, parece, né? Porque, e não por parte de Deus, mas por mim, como se fosse um filho pródigo mesmo, né? Correndo das graças que eu sei que estão me esperando, que estão prontas para que eu abrace, para que eu viva, para que eu aprenda, para que eu mude, para que eu me converta aos poucos. E então, essas práticas, como o Lerão disse, a Santa Missa, as orações diárias, isso para mim é de um valor assim inestimável. Eu acho que não seria capaz de compor as músicas que a gente compõe não fosse essa comunhão com a igreja, não somente com Deus e tal, porque são frases muito fáceis de serem ditas. Claro, você quer escrever algo sobre Deus, quer escrever algo sobre Jesus, você tem que, no mínimo, ter uma intimidade, alguma intimidade com isso. Mas mais do que isso, a vivência do corpo de Cristo, a vivência da comunidade, da igreja em si, eu diria que é o meu grande abastecimento. Porque são ali pessoas muito diferentes, cada uma com os seus pecados, com as suas lutas diárias, com as suas dificuldades. E você aprender a servir um lado do outro, você aprender a compartilhar a misericórdia de Deus um pelo outro, sem julgar o que essa pessoa faz, porque se Deus está acolhendo essa pessoa, quem é você para olhar de uma forma
exclusiva, né? Excludente, desculpa. Então, assim, isso tudo me fortalece muito. Ser igreja me fortalece muito. E tem uma coisa que eu aprendi, curiosamente, com um querido irmão evangélico na minha adolescência. Ele era Ele é um cara muito engraçado, porque apesar, né, da nossa diferença de igrejas, né, de fé, cara, ele adorava servir na igreja católica. Ele servia os ministérios de música. Ele ensinava as pessoas a tocar baixo, a tocar violão. Ele ia lá, dava aula. Não cobrava nada por isso. Era um cara extremamente gentil, muito querido. O Lerão até conheceu ele, o Jairão, no dia que a gente fez aquela homenagem que eu recebi de Araraquara lá. Então. E assim, ele disse, cara, você precisa aprender aos poucos também a falar com Jesus com suas próprias palavras. Para abrir o teu coração e dizer exatamente aquilo que está doendo. Primeiro, como exercício, de fato, de trazer à tona aquilo que está dentro de você, para você não ficar remoendo aquilo, não deixar aquilo preso. E segundo, de fato, como um exercício de falar para a pessoa que você mais ama no mundo. Se Jesus é o cara que você mais confia, mais ama, por que não deixar os pés dele aberto, tudo que você está sentindo? Deixa para ele, deixa que ele te ensine o que é maduro nisso, o que não é. Aos poucos a sua oração vai se maturando com o tempo. Então, assim, eu tive essa vivência muito forte na minha adolescência, nos grupos de oração, de tentar falar aos poucos com as minhas próprias palavras. Eu lembro que no começo era muito difícil, era oi Jesus te amo, amém. E depois com o tempo as coisas foram se transformando, né? A partir do ponto em que hoje, quando a gente vai fazer alguma coisa lá em Araraquara, né, com a minha família, o Bruno reza, faz uma oração, faz. Porque a gente fica tão à vontade nesse ambiente, né? Então, a vida oracional ela é muito importante, a comunhão diária, não somente da missa em si, que é o nosso principal meio de, não somente de abastecimento, mas a razão de tudo isso hoje, né? O sacrifício de Cristo se renovando a cada dia, mas também a mesa do pão, né, a mesa da palavra, a mesa da palavra, ler, se abastecer. E uma coisa a mais, hoje com as redes sociais, não adianta nada a gente ter uma vivência de entrega oracional, nas missas, na nossa vida diária, se a gente também procura conteúdos para consumir que nos levam para longe de Deus. Sim. São conflitos, então a gente precisa saber aquilo que entra na nossa casa, no nosso lar, na televisão, no nosso celular, para que aos poucos a gente possa de fato transformar nos detalhes aquilo que é bom e agradável diante de Deus para a nossa vida. Transformar na nossa vida aquilo que Deus quis que seja bom e agradável. Então, consumir conteúdos. Cara, eu lembro que eu estava compondo algumas canções e falava, cara, o que eu posso fazer para me inspirar? Além de tudo isso. Eu fui lá assistir o The Chosen, né, o seriado. Fui lá, vi uma pregação do Padre Léo, nosso saudoso Padre Léo. Liguei lá no YouTube. Tá tudo ao nosso alcance, assim como as coisas ruins estão ao nosso alcance. Mas a gente não procura, a gente tem que ter essa prática também de buscar aquilo que é de Deus. Uma seletividade espiritual, né? Sim, com certeza. O nosso coração é sagrado, o teu coração é sagrado, jovem, por isso que o Bruno está falando, que o Lerão falou é importante. Deve haver essa seleção mesmo, a seletividade do que é que entra aqui dentro e do que é que não entra. O nosso coração ele não está nas mãos de mais ninguém a não ser nas nossas. O seu coração de jovem mesmo hoje, que sofre ou que talvez se alegra, não está nas mãos de mais ninguém a não ser nas suas. Claro, antes de mais nada, nas mãos de Deus. Mas nas suas mãos. Então, só entra o que se deixa. Só entra o que se permite, não é? Sim, tem uma diferença muito grande entre a alienação, você não querer escutar, olhar, abrir os seus olhos para o que acontece no mundo ao nosso redor, e o pecado. Sim. Aquilo que vem para destruir os nossos valores. Então a gente precisa pedir sabedoria para o Espírito Santo para que essas coisas que entram na nossa casa sejam sempre coisas edificantes. Tem os momentos para a gente dar risada, para a gente assistir um conteúdo de comédia, pra gente não necessariamente levar essa vida tão a sério, mas a gente precisa saber também até que ponto a gente deixa coisas que vêm para destruir os nossos valores entrarem, aos poucos fazer morada dentro do nosso lar. Exatamente. E transformar, né, de santuário para, de repente, ali um canal, um esgoto de pecados. Então, olha só, gente, eu tenho certeza que você está querendo saber aí como surgiu, talvez, a Banda Rosa de Saron. Talvez você já saiba, né? Os fãs devem saber aí já, os seguidores. Mas tem, com certeza, detalhes sempre a serem trazidos. A serem 35 anos que a Banda Rosa de Saron existe. Com certeza, tem aspectos que vêm para acrescentar na sua vida também. Então, aqueles que também estão chegando hoje, como surgiu, Lerão? Como foi fundado Rosa de Saron? Já aproveita e já fala do nome. Por que chamar Rosa de Saron? Isso. Então, como eu estava dizendo para você, lá a gente se conheceu dentro da Renovação Carismática. E a ideia inicial era fazer assim, uma banda com elementos
que fossem legais aos jovens para eles sentirem vontade de estar junto, de assistir, de ver, né? Ainda não tinha essa questão do rock, embora a gente já tivesse um histórico de gostar de rock e tal. As músicas que a gente tocava, essas de grupo, assim, já tinha um pouco mais acelerada, um pouco mais na pegada, assim, mas ainda não nada a ver com o que a gente faz hoje. E aí a gente, o objetivo nosso de cara sempre era trazer as pessoas que não participavam. A gente queria tocar para aqueles nossos amigos que eram do colégio, daquelas coisas, para que falar de Deus para eles, para quem era de fora. E nessa, a gente começou a aparecer um show em Campinas. A gente foi convidado para tocar numa praça, um evento da igreja, para que a gente tocasse para o público que estava lá. E esse lugar que, na época, era um bairro ali, próximo ao centro, que era muito frequentado por roqueiros. Tinha muito bar de rock na época ali, naquela região e tal. A gente já tinha essa coisa e tal. Eu falei, cara, a gente vai fazer um show aqui. A gente tocar as músicas da igreja, ninguém vai parar pra ouvir a gente. Vamos fazer um show mais com cara de rock pra eles virem e tal. E a gente montou um repertório, pegou algumas músicas evangélicas, pegamos uma música do Criatividade que já existia. Eles acabaram de lançar, né? De surgir, a gente pegou. E algumas músicas da igreja pôs roupagem de rock também. E a gente fez um show de rock aquele dia. E aquilo deu muito certo. As pessoas chegaram, os jovens chegaram, aqueles cabeludos e não sei o que tem da época, até que é muito comum naquele momento. E aí, aquele dia, a gente descobriu a vocação da gente. Falei, que é isso, a gente existe para falar para essas pessoas. E o que aconteceu? E aí, a gente começou a se inscrever em festivais de rock que tinha na região. Não de festivais da igreja. Então, a gente ficou muito conhecido. E a gente sempre pegava primeiro lugar, segundo lugar, essas coisas. Então, o Rosa de Sarão ficou muito conhecido no meio do rock. Do rock comum. Do rock comum, da cena de rock da região. Todo mundo conhecia o Rosa de Sarão naquela época, né? Porque a gente... Só que a gente preparava, escrevia as composições já com essa coisa assim, né? Que a gente usa até hoje, que é uma letra menos direta, um pouco de poesia, um pouco de subjetividade, mais sutil, para não driblar o preconceito, né? Tentar driblar o preconceito ali das pessoas que chegam falando o linguajar que está dentro do nosso meio, aquilo assusta, né? Sim. Então a gente partiu para isso e foi dando muito certo. As pessoas foram chegando e assim por diante. Aí são 35 anos. Então, podemos pensar que ali Rosa de Sarão recebeu, né, como fruto do Espírito Santo, o dom da sabedoria, né? Foram muito inteligentes em fazer isso, driblar. O nome, você perguntou o nome. E aí, a gente queria um nome para a banda. Logo no começo, existia uma revista católica, chamava Jesus Vive ao Senhor. Uma coisa bem do começo da renovação carismática. E vinha sempre na contracapa expressões, nomes de Jesus na Bíblia. Então, Emmanuel, El Shaddai, aquelas coisas todas, né? O significado desses termos. E uma vez veio Rosa de Sarão. E o texto dizia que Sarão era um deserto na Palestina e que uma rosa que florescia num lugar assim inóspito, tal, uma flor que nascia no deserto, simbolizava a vida que vence a morte, que era o próprio Jesus, era a Rosa de Sarão, aquele que veio trazer a vida onde não havia vida, tal. E a gente achou muito bonito, muito poético e falou, nossa, cara, vamos usar como nome da banda, tal. E foi assim que surgiu Rosa de Sarão. Que lindo, não é? O nome da banda, Sarão, sendo o deserto da Palestina, a rosa que surge, que nasce nesse deserto e tem como simbolismo, como uma tradução dessa imagem, a vida que vence a morte. Então, hoje, a banda Rosa de Sarão traz na representação desses dois membros, né? Porque temos mais 2 membros, existe mais 2 membros da banda, mas traz como mensagem para você, apenas o nome da banda já traz essa sugestão para você de vitória sobre a sua vida jovem, que tem talvez se envolvido nas trevas, que tem deixado a solidão, a depressão, a ansiedade, tantas coisas, né? O isolamento da própria escola, da própria faculdade, atingir a sua vida, a vida que vence a morte. A vida do Senhor que vem hoje ao encontro do teu deserto, trazer vida nova, trazer abundância, trazer sentido da vida, trazer novos planos, trazer outros sonhos. Jovens que param de sonhar às vezes, não é? Com certeza. Os sonhos, eles enfrentam todas as nossas mudanças emocionais, nossos novos capítulos na vida. E às vezes a gente abre mão muito fácil dos nossos sonhos por conta das durezas que a gente encara, né? Sim. Mas Deus tem sonhos muito maiores do que os nossos. E eu tenho certeza que você que está assistindo e por algum motivo sente que seu sonho já passou, eu sou prova viva de que você está completamente enganado. Eu tinha 30 anos quando eu entrei nessa missão. Não sei se eu estou furando já a história para a gente chegar ali. Mas
nos meus 30 anos, eu achava que meu sonho de viver música, viver de música, entender, descobrir tudo que Deus tinha para minha vida através da música, já era um capítulo passado. Como meu pai me falava, te contei que papai quase foi jogador profissional de futebol, eu achava que eu ia fazer a mesma coisa com os meus filhos. Te contei que o papai quase foi cantor. Pois é, tentou vários. E Deus mexeu com a minha vida. E tudo porque, não tenho mérito nisso, mas talvez uma questão de obediência, de ter persistido dentro dos caminhos dele. Hoje eu vivo a maior realização da minha vida ao lado desses caras. Então, os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. A gente só precisa deixar ele agir no tempo, no kairos dele, para que as coisas aconteçam. E a gente olha para trás e fala, cara, como tudo se encaixou no seu devido lugar, como tudo sempre foi perfeito aos olhos dele. Amém. Com esta frase do Bruno, nós finalizamos este podcast. Os sonhos de Deus são maiores do que os meus. Guarda essa palavra com você. Os sonhos de Deus são maiores do que os meus. E juntos, então, nós agradecemos a vocês a presença, aqui nesse podcast no Arsenal Jovem, no nosso Instituto. Convido, então, ao nosso grito de guerra. Grito de guerra do Exército de São Miguel do Arsenal Jovem. Quem como Deus? Ninguém!